Olá, esse é o Café da Rocha, eu sou a Vanessa da Rocha e esse é o podcast que nós falamos sobre tudo. Às vezes, assuntos mais leves, às vezes, assuntos mais pesados e hoje o assunto é um assunto sério que mexe com todos nós. Estamos muito impactados com o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. E estamos vendo cenas de Porto Alegre, a capital gaúcha, estamos todos muito realmente impactados. Eu sou de Porto Alegre, tenho sentido na pele, tenho visto a dor de muitas pessoas, mas, e claro, tudo isso não diz respeito só ao estado do Rio Grande do Sul, diz respeito ao nosso país e também é uma questão global para a gente discutir, né? E um dos pontos que a gente fica pensando é que nós estamos vulneráveis, né? Até que ponto que nós estamos vulneráveis? Esse é o assunto que a gente vai, então, estar discutindo hoje. Vai participar conosco o professor Jefferson Simões, ele é vice-presidente do Comitê Científico Internacional de Pesquisas Antárticas. Ele é o fundador do Centro Polar e Climático do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, seguramente é uma das maiores referências no assunto para nos situar, para a gente tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo com o estado do Rio Grande do Sul e também ali nesse momento de forma mais forte, impactante do ponto de vista visual em Porto Alegre. Professor, fala agora conosco, nesse momento está nos Estados Unidos, né? Muito obrigada por nos atender. Olá, Vanessa. Sim, eu estou aqui no Instituto de Mudanças do Clima da Universidade do Maine. Foi uma infeliz coincidência, né? No momento que saiu esse evento terrível ocorrendo no Rio Grande do Sul, eu esteja aqui. Mas vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre esses e outros cenários que nós estamos observando em variações e mudanças do clima. Professor, no jornalismo a gente sempre cuida os termos para não exagerar, né? E a gente tem, pelo que a gente tem visto e a gente tem conversado também com colegas que estão cobrindo, enfim, o que a gente ouve é que é um cenário de guerra, porque agora as águas estão baixando. Num primeiro momento era o desespero das pessoas para se salvarem. E agora que as águas estão baixando, são destroços por todos os lados. E assusta muito essa força das águas, a força, né, da natureza. Então, qual o motivo dessa enchente? Nós temos que entender que, devido a esse rápido aquecimento, algumas regiões do planeta estão aquecendo mais do que outras. E, nesse caso específico, nós tivemos um aquecimento muito rápido e temperaturas anômalas, 4, 5 graus ou mais, no interior do Brasil, ou da América do Sul, se vocês quiserem colocar desse ponto de vista, que não permitiu essas massas de ar mais frias avançassem. É importante entender que o clima é regido pelo transporte de massas de ar e de água das regiões mais quentes para as regiões polares. Isso que dá o equilíbrio térmico do país, do planeta. Isso foi, de certa maneira, bloqueado. Isso ocorre de vez em quando, mas dessa vez foi muito mais intenso. E, concomitante com isso, teve o transporte dessa massa de água, de massa de ar com muita água, que é um rio atmosférico que vem da Amazônia. Foi um conjunto de consequências que culminou na grande precipitação. Tá, então a gente tem ali o bloqueio atmosférico como um ponto-chave? Como ponto-chave. Tá. E isso é algo que não se está falando, talvez por causa de um mito no Brasil, que é um mito que como se fosse um país isolado, né? Que é o que te lembra aquela música do Jorge Benjor, um país abençoado por Deus e bonito por natureza, sem desastres naturais, etc. Isso é tudo uma fantasia, né? Criada na década de 60 e 70. O país evidentemente, como todo o planeta Terra, ele está integrado com o planeta Terra,
e quando você começa a fazer modificações nesse sistema, todo o clima está mudando. Tá, mas Então, não. Bom, vamos lá. esse bloqueio atmosférico culminou, enfim, que por uma série de ocorrências se formou essa grande quantidade de chuva aqui e tinha esse Exato. bloqueio atmosférico aqui na região sul, né? Mas no Rio Grande do Sul. Exatamente. Isso é uma tendência para que ocorra mais no sul, no Rio Grande do Sul, ou isso pode acontecer também em outras regiões do país? Olha, isso está relacionado pela posição geográfica do sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, que está evidentemente aí numa latitude subtropical, da latitude entre 32 a 33 graus sul até 28 graus sul, mais ou menos, e é onde dá normalmente embate dessas massas de ar. E é claro, Santa Catarina é o próximo estado e um pouco também do Paraná. Nós vamos ver mais frequente, todos os cenários apontam que isso vai se tornar mais frequente, porque não está ocorrendo só aqui, está ocorrendo, vocês podem observar as notícias, está ocorrendo em várias partes do mundo, simultaneamente, até o sistema adquirir um novo equilíbrio, diminuir essa diferença de temperatura que nós estamos vendo, esse aumento de diferença de temperatura entre as regiões polares e os trópicos. Pois é, então, isso a gente já viu uma série de outras enchentes recentes no Rio Grande do Sul, só que nenhuma foi tão grande como essa, né? É isso também que vem nos assustando. Exatamente. Além da intensidade, nós estamos observando o aumento da frequência desses eventos. Cabe lembrar que aquela enchente que teve em 1951, os engenheiros daquela época achavam que isso ia ocorrer uma vez a cada 1.500 anos. Esse último ano ocorreu 3 vezes. E o pior de tudo, isso está nos cenários que os diferentes painéis intergovernamentais, os diferentes grupos de pesquisas do mundo estão observando e cenários que nós montamos ao longo dessas décadas. Mas é difícil as pessoas aceitarem mudanças, e além disso nós tivemos uma série de campanhas de desinformação, negando esse processo por diferentes ideários e visões de mundo, visões religiosas, ideológicas, etc. Isso tudo dificulta muito a questão de adaptação e mitigação a esse novo normal do clima do planeta. Pois é, professor, porque às vezes se fala, a gente não esperava, a gente não imaginava, mas os cientistas estão avisando, Eu queria saber, os cientistas já estavam prevendo e avisando. Ainda assim, vocês já mensuravam que ia ser tão forte ou está mais intenso até do que se imaginou? Olha, está mais intenso do que imaginou, porque eu vou te dar um número. Caiu, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, caiu cerca de 600 milímetros, até 700 milímetros de água aí nesse mês. Isso, imagina que cair 1/3 de toda a chuva que vai cair na tua cidade durante o ano. Foi o que aconteceu. E caiu em um mês. É muita água. Não tem como essa água ser absorvida pelo solo, infiltrar no solo e na rocha, simplesmente escorreu pela superfície, quando tem uma massa tanta de água escorrendo. E nos casos de vales muito pouco largos, isso foi a catástrofe geral que replicou de novo enxurradas, destruindo, simplesmente arrasando várias pequenas cidades, levando tudo, casas de 2 andares de material, foi uma catástrofe geral. Mas veja, as consequências aí é muito da questão de gestão e planejamento urbano, mais do que o desastre climático que nós tivemos.
Uhum. né? Porque é a questão de onde você está, onde está a sua habitação, é questão de condições sociais, socioeconômicas. A maioria da população atingida, principalmente na grande Porto Alegre, é claro que é a população mais humilde, que devido à especulação imobiliária acaba vivendo naquelas áreas mais baixas e alagáveis. Ah, é um somatório de condições que ainda foram ah, mais prejudicadas pela falta de manutenção do sistema de proteção de Porto Alegre, que esse aí foi a grande falha, porque todos sabiam já há 3, 4, 5 anos que se não fizesse manutenção adequada, as bombas iam colapsar. Professor, a gente está falando que os cenários apontam que isso vai continuar ocorrendo e ainda vai ser mais frequente. A gente está falando, então, de uma mudança climática em que o planeta está ficando mais aquecido. É isso, né? É, a gente se cuida muito quando fala em mudanças do clima para não ficar só no jargão aquecimento global, porque o aquecimento é só uma das consequências das mudanças climáticas que nós estamos vendo, porque isso tem nos gerado, como eu falei, uma maior variabilidade do clima, com extremos mais cheias, mais secas, eventos de rápida precipitação em poucos dias, e isso é tudo mais danoso Uhum, do que o próprio aquecimento. As águas do oceano também estão aquecendo. Isso uhum, implica mais evaporação de água. uhum, E isso implica o quê? Mais água caindo depois na atmosfera, no que nós chamamos o ciclo hidrológico. Então, esses processos estão acelerando. O que tem que se fazer? Nós já sabemos disso. uhum, Não é esperar que isso volte ao estado anterior, porque muito do dano já foi feito pela mudança que nós fizemos na química da atmosfera ao longo dos últimos 200 anos. Então, nós temos que se adaptar aí com esse aquecimento que vai ocorrer, já está ocorrendo, entre 1,5 e 2 graus centígrados na temperatura média do planeta. E média é média, alguns lugares aquecem bem mais do que isso, outros não. E nós temos que nos adaptar. E nos adaptar é começar a pensar na infraestrutura logística, nos sistemas de proteção contra inundações, realocação de algumas habitações e alguns bairros, ou mesmo pequenas cidades para lugares mais seguros, porque vai se repetir. Teve uma cidade ali que, no Vale do Taquari, já foi atingida 3 vezes em um ano. É impossível, o morador não vai querer voltar para lá, né? A uhum. primeira e a segunda a gente também se tenta voltar. Uh, então são efeitos que vão acumular. Mas nós temos que ter bem claro que nós temos que mudar essa nossa relação na gestão do território, na gestão do uso, do urbanismo. Nós simplesmente não podemos continuar acreditando, como alguns gestores fazem, que é só querer, eu mudo a paisagem, eu construo sem controle nenhum e ainda faz campanha contra leis de proteção ambiental. É porque é uma responsabilidade, né? São vidas. É, É perda de patrimônio e também perda de vidas. Ser um sim, gestor é uma responsabilidade muito grande, né? Que se é, assume e é. eventos extremos vão ocorrer e é preciso cuidar da população, né? Um aspecto que eu observo muito, e até você agora está nos Estados Unidos, no caso, por exemplo, norte-americano, se sabe que é uma região que costuma ser mais atingida por furacões, então existe uma estrutura de proteção, né? A população tem um plano para onde fugir. A partir do momento que a gente aqui é, já, já está há muito tempo alertado sobre isso, que nós não somos só um país tropical de praia e felicidade, também acontecem tragédias de grande porte, a gente também precisa se adaptar, né? Exatamente, tu tocou um dos pontos mais importantes que está sendo trazido à agenda já há horas, é a educação
para essa adaptação e como lidar quando o desastre natural ocorre. Rotas de escape, para onde ir, sabendo que cedo ou tarde, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 30 anos. Um processo como esse pode reocorrer. A grande falha é não ensinarmos as pessoas. Em Porto Alegre, por exemplo, nós vimos várias pessoas que não queriam sair do local, por vários motivos, sentimental, medo de roubo, e depois deu a enchente e alguns ficaram isolados mais de uma semana, outros conseguiram ser salvos por barco, evidentemente. Ou seja, já existe um mapeamento de áreas de risco, mas a grande questão veja a complexidade, porque as pessoas já moram ali, outros por causa da especulação imobiliária foram empurrados para esses lugares de alto risco, né, que foram já identificados há 20, 30, 40 anos, e nada se faz. E ainda por cima, e todo mundo que trabalha na área ambiental sabe disso, houve durante os últimos 5 anos uma pressão muito grande de pessoas que querem acabar com a legislação ambiental. Claro que toda a legislação tem que ser revisada de tempos em tempos, mas ela não pode destruir o arcabouço que nós temos já para proteger esse tipo de coisa que, senão, com o maior desmatamento de vertentes de montanhas, ou de morros, né, no caso, não tem montanha, isso vai aumentar o desastre. É isso que eu Temos queria. Isso que eu queria verificar. Existem locais que estão mais vulneráveis? Exatamente. Vertentes de montanhas que são não respeitar as áreas mínimas de proteção e de manutenção de florestas ciliares ao redor de lagos, rios, locais íngremes de morros e colinas, não ter uma área grande suficiente para absorver esse excesso, e agora é maior, de água, isso tudo faz que escorra muito mais material, que não é só água, mas também parte do solo, rochas, sedimentos, ladeira abaixo. Isso, inclusive, se tem aqueles agricultores mais que não têm uma visão completa, não entende que, inclusive, estão sendo prejudicados eles mesmos porque o solo está sendo lavado. O que nós estamos discutindo aqui é o país que nós queremos num período um pouquinho mais longo de tempo, 10 anos, 20 anos, e não o imediatismo, né, desse ano. Cidades próximas de rio, de mar. Sim, Aqui em geografia, aqui em Santa Catarina a gente tem um perfil litorâneo, rochoso, especificamente onde eu falo agora de Florianópolis, a gente tem muita vegetação, a gente tem um problema gravíssimo aqui em Florianópolis, que é a população tem construído cada vez mais nos morros, né? E em regiões de exatamente. encostas. E isso tende a desestabilizar, porque você joga uma massa de água muito, muito grande nesses morros, e aí, se não tem o que segurar, é ladeira abaixo. E esse sedimento vai ser transportado e, como nós vimos, nada surpreso, as casas agora que estão sendo recuperadas estão às vezes, com mais de 1 metro de lama, né? Sim. Agora é que começa exatamente a pergunta que você colocou no início dessa discussão, o após o evento, que é muito mais desgastante Uhum. por causa da limpeza e de uma série de outros processos que vão vir, inclusive de doenças Uhum. que é esperado, vão aparecer. Que nem o aumento de casos de leptospirose, o aumento de casos de tifo, tudo relacionado à falta de sanitarismo. Vai demorar alguns meses para nós termos, entre aspas, alguma coisa normal no Rio Grande do Sul, principalmente na Grande Porto Alegre. Pois é, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Ali a geografia, ela favorece mais?
Olha, nós temos que entender que Grande Porto Alegre ali nós temos 4 rios que vão dar no Lago Guaíba. Esses 4 rios extravasaram as suas planícies de inundação, encheram d'água. Em alguns lugares, em Porto Alegre, isso aumentou quase 3 metros, passou de... A cota de nível de enchente é mais ou menos 3 metros, foi quase a 5 metros e 50, eu acho, eu não me lembro o número, mas chegou a quase isso. Uhum. Ah, e isso tudo é água que alagou toda a planície costeira e aí o pior foi que nós temos um bom sistema de proteção da cidade em si, que é uma série de diques, o muro que nós chamamos muro da Mauá, etc. E mais de 20 bombas, mas grande parte dessas bombas não aguentaram, uh, ou estavam com falhas, não funcionaram, ou acabaram queimando, e além do que, elas são bombas antigas que ficaram alagadas, não é daquelas que podiam funcionar embaixo d'água. Mostra que é o seguinte, não houve manutenção e não houve atualização do sistema de proteção. Aí não tem jeito, né? Esse grande volume de água pode cair, enfim, em outras cidades. Outras cidades podem ser atingidas da mesma forma. Sim, a água essa está sendo transportada para a Laguna dos Patos, já chegou no sul da Laguna dos Patos, o volume de água é tão grande que nós já temos enchente em vários dos municípios que compõem aí o que nós chamamos o mar interno, ali que é a Laguna, Pelotas, Rio Grande também já foi atingido, e os sedimentos, hoje nós conseguimos ver inclusive a mancha de sedimentos chegar lá na costa, sendo transportada ali na abertura da laguna em Rio Grande. Quer dizer, o material aos pouquinhos, é claro, está baixando o nível, né? Parou de chover, ou pelo menos diminuiu, e o nível dessas enchentes está baixando, mas se estima ainda que nós temos mais uns 10 dias acima do nível da cota, certamente essa semana. Mas pode voltar a chover em grande volume em outros locais também. Também, e essa é a grande questão. Toda a previsão indica que agora nós não... Infelizmente está muito mais frio, esse é outro grande problema para os flagelados, mas que essa chuva não deve cair num volume tão substancial. Para os outros gestores de outras cidades e de outros estados ficarem atentos, né? E pensarem, se isso acontecesse aqui no meu território, eu estaria preparado? Porque Porto Alegre e outras cidades do sul não estavam, né? Essa é a primeira questão para qualquer prefeito é se eles têm um sistema, primeiro, de defesa para casos de eventos extremos, que pode ser também vendavais, tornados, não precisa ser só a precipitação na cidade, e como é que vão reagir se ocorrer um evento desse. Uhum. Achar que não vai ocorrer, que não é papel dele, que a defesa civil está longe das responsabilidades de uma prefeitura, é uma fantasia, né? Uhum. Professor, cidades que não estão próximas a rios, elas podem se sentir mais tranquilas ou também tem outros aspectos que são muito importantes? Porque aqui, pegando o exemplo de Florianópolis, né, aqui a ilha, quando chove, e não chove muito, chove pouquinho, já a cidade já está alagada, já tem água em vários pontos. Exato. Há alagamento. Então, se há uma preocupação com o sistema de drenagem também, né? Sim, olha, a grande questão é que não é só porque está distante, porque vai ter uma série de problemas locais, dependendo da morfologia, exatamente a posição da cidade, mas vai ter alagamentos, pode ser que a cidade fique isolada de outras cidades, aí você começa a ter problemas de transporte, problemas logísticos, que nós vimos agora nas primeiras semanas
desses desastres no Rio Grande do Sul, que não adiantava o nível da água baixar, mas o sistema, várias estradas destruídas e o transporte de alimentos e de outros bens. Então, e uma tarefa de casa para os gestores públicos é revisar seus sistemas de bombas, né? No caso, a maioria dessas cidades não tem bombas nenhuma, porque mesmo vai depender se está... Esse sistema de bombas é criado para zonas mais sujeitas a alagamentos e principalmente que tenham um sistema de proteção. Porque, basicamente, para vocês entenderem o que ocorre em Porto Alegre, você tem esses sistemas de diques, e está chovendo, então você tem que tirar essa água de dentro para fora, né? Porque senão vai ficar dentro da cidade. Aí vira uma barreira em vez de ser um dique. Bom, professor, nossa reta final, então, aqui. Eu agradeço muito por nos atender. Infelizmente, você traz notícias péssimas, né? De que os cenários apontam que isso vai continuar acontecendo. Mas há uma verdade dura que precisa ser dita e todos nós precisamos estar atentos, né? Estar atentos. A gente cobra bastante quando acontece do gestor público, mas no dia a dia também a gente pode tomar uma série de medidas e da nossa parte aqui, imprensa, comunicação, alertar também. Eu acho que esse trabalho educativo é muito importante, né? De entender que essas coisas vão estar acontecendo e a gente precisa estar preparado para salvar vidas, salvar famílias e para gente se proteger enquanto Estado, enquanto nação, né? Eu creio que nessa história toda, o maior princípio que ainda os nossos gestores não respeitam é aceitar que o sistema ambiental tem seus limites, né? E se tu vai mudar, principalmente em relação às cidades, se tu vai ter você precisa de uma gestão do uso do solo, você tem que respeitar esses limites, não é simplesmente eu vou construir porque eu quero construir, porque vai dar lucro na especulação ou porque temos que expandir o nosso parque, mas nós temos, e por isso existe uma legislação ambiental, não é para criar barreiras, não é para criar artificialmente essas áreas, é porque há uma necessidade de proteção do próprio ser humano, dados os limites que nós temos da natureza. Exatamente. Professor Jefferson, agradeço muito, então, a sua participação conosco. Desejo uma boa viagem quando você retornar para cá e desejo também que quando você retornar as coisas estejam melhores. Espero que sua família e todos estejam bem lá no Rio Grande do Sul, na medida do possível. E desejamos e nos esforçaremos também, né? Seja através da comunicação, seja através da informação, por dias melhores. Muito obrigado. Vamos tocando o barco à frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Café da Rocha. Você acompanha todos os nossos conteúdos no portal ND+. Fique com a gente e até o próximo café.